Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita alegria que recebemos a todos vocês nessa tarde. Vem fechar os olhos, para a gente fazer a nossa prece. Vamos nos concentrar então. Vamos mentalizar a figura do nosso amado Mestre Jesus. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente desde muito cedo para nos receber. Um ambiente de paz, de tranquilidade. Que na tarde de hoje a gente possa aprender ao máximo as lições que vão ser passadas para nós e que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente aprender na tarde de hoje. Nós vamos praticar cada vez mais o amor que Jesus nos deixou, que Ele nos ensinou. Então, meus irmãos, eu convido a todos vocês para se conectarem com o amor do Cristo, que é um amor puro, verdadeiro, que vai nos confortar, que vai nos consolar nas nossas reais necessidades. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Meus irmãos, na tarde de hoje nós vamos falar sobre De Coração Puro, que é um capítulo do livro Vinha de Luz, o capítulo 90, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Quem vai fazer a palestra na tarde de hoje é o nosso companheiro Nicolas. Seja feliz nas suas colocações, Nicolas. Muito obrigado. Saudações, amados irmãos. Que Deus nos abençoe e inspire o nosso estudo de hoje. Nosso tema, um bem adiantado pelo nosso querido irmão, é De Coração Puro. No texto base de hoje, capítulo 90 do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel comenta uma frase dos Evangelhos, que é a seguinte: amai ardentemente e de coração puro. Essa frase é do apóstolo Pedro, pescador rude, que ergueu junto com João e Tiago, na cidade de Jerusalém, uma obra chamada A Casa do Caminho. Nela, Pedro acolhia os sofredores desamparados, portadores das mais variadas doenças que haviam sido rejeitados pelos próprios familiares e que amargavam uma vida de solidão e de penúria. Eles reencontravam com Pedro mais do que apenas a esperança. Encontravam também um lar. Moradores de rua, viúvas e órfãos que não tinham mais ninguém, Pedro era sempre o ombro amigo e o anjo providencial que nunca lhes faltava. Era alimento do corpo, proteção contra o frio e alimento da alma, o amor e a mensagem do Cristo. Pedro era chamado de pai pelos órfãos de Jerusalém. Na boca desse homem, o conselho ame ardentemente se refere a um amor divino. Amor que, nas palavras do Cristo, dá da própria vida para o bem do ser amado. Esse é o nosso tema de hoje. Um coração puro e o amor que um coração puro sente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Uma mensagem de um espírito superior que assina e se identifica como Lázaro, nos diz que o amor de um coração puro, ele é o aperfeiçoamento natural do nosso psiquismo. É o próximo passo angélico da nossa evolução espiritual. É o coroamento de um processo depurador de eras. Começou sendo semeado nos instintos, desenvolveu-se em sensações, apurou-se, aperfeiçoou-se em sentimentos, desafios, sofrimentos, alegrias. Em nós, o amor puro é como o fruto precioso de uma árvore que demorou milênios para se desenvolver.
amar alguém, como dizia nosso querido Chico Xavier, até o esquecimento de si mesmo, sem nada pedir para si, e sem exigir sequer a compreensão da inteligência do próximo. É pelo bem do outro mesmo. Esse é o ápice da evolução do sentimento. Chico Xavier, Madre Teresa, Divaldo Franco, Irmã Dulce, dentre outros. No livro Nosso Lar, capítulo 18, André Luiz relata que, de quando em quando, espíritos muito elevados visitam a colônia espiritual Nosso Lar e vão lá para ministrar diversos conselhos, ensinos. Dentre esses ensinos, os espíritos angélicos informam que sobre o amor puro, amor abnegado, é literalmente, e aqui nós não estamos fazendo poesia, não se trata de uma metáfora, é literal, diz André Luiz. O amor abnegado é literalmente o alimento dos espíritos. Como assim? Ao sentir amor abnegado, o espírito cria com uma centelha divina que existe dentro de si, cria uma substância, e essa substância lhe dá saúde, vivacidade e força. É um alimento, literalmente. E todos nós somos espíritos, mas nós estamos como espíritos encarnados. E é por isso que o amor, ele vivifica o nosso coração. Ele cura males. Ele nos dá energia. É o alimento do espírito. Não por outra razão, Jesus, que é o ser mais elevado que se encarnou no planeta, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele veio revelar a lei de amor e ele dizia: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida que saneia a sede para sempre. Eu tenho vida em abundância. Por que ele dizia isso? Porque ele ama abnegadamente em abundância. No livro Nosso Lar, capítulo 18, André Luiz anota: o maior sustentáculo das criaturas é o amor. É o pão divino das almas. E isso desde aqui, desde a matéria, do plano material. Ele escreve: a vida terrestre se equilibra no amor sem que a maior parte das pessoas se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, atraem-se e amparam-se mutuamente, e só assim, uma ajudando a outra, conseguem equilíbrio para os planos de redenção. É por isso que o amor nos atrai. Por algo interno nosso, natural em nós, assim como uma planta se atrai pela luz do sol. Todo espírito, e nós somos espíritos encarnados, só terá felicidade mais plena amando dessa maneira. Amor puro entre pais e filhos, amor puro entre irmãos e amigos, amor puro aos inimigos, amor puro num casal. Os irmãos já ouviram falar sobre aquilo que se costuma chamar poeticamente de união de almas gêmeas? Puxa, será que existe isso? Será que existem almas gêmeas, seres que são como que a metade um do outro, que se completam, que foram feitos um para o outro? Isso existe? Questão 291 e seguintes do Livro dos Espíritos: não foram propriamente feitos um para o outro, mas ao longo da sua evolução encontraram um ao outro e decidiram seguir juntos. O amor entre eles cresceu sempre mais. Amor como uma decisão de não abandonar o ser amado. André Luiz descreve o fenômeno de casais na espiritualidade em diversas obras. Livro como Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna e A Vida Continua, dentre outros. E ele se impressiona quando vê a primeira vez casais no mundo dos espíritos. O nosso tema hoje é amor puro, um amor que um coração puro sente. E quando num casal existe um amor abnegado dessa forma, isso não termina com a morte.
Porque é um sentimento próprio da alma. E porque os dois não querem que terminem. Eles querem permanecer como um casal. Porque isso lhes faz bem. Os ajuda a se elevar para Deus. E isso é concedido, conforme o merecimento, conforme o bem que eles tenham feito. Livro Nosso Lar, capítulo 38, André Luiz anota uma explicação sobre o casamento recebida de vários habitantes da colônia espiritual. Ele começa dizendo: o verdadeiro casamento, ele é entre almas, de almas, né? Essa é a união que ninguém consegue romper. E aí ele começa a fazer uma observação sobre o mundo aqui do plano dos encarnados, um mundo ainda com as suas imperfeições. Diz, olha, entre os encarnados existem alguns casamentos de almas gêmeas, de amor puro abnegado? Existem. Mas são mais frequentes casamentos, por exemplo, que ele chama de fraternos, em que o casal termina sendo como dois bons irmãos, dois bons amigos, há alguma afinidade, os dois se ajudam, se querem bem, mas não chegam a ser como almas gêmeas. E mais frequente ainda é um tipo de casamento de provação, de dever, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, a maioria de nós ainda é um pouco difícil de conviver com uma certa proximidade. Convivência é difícil. Seres ali num casamento de provação que são muito diferentes um do outro, mas que estão ligados ali no destino por uma questão de planejamento encarnatório, de uma missão comum a cumprir, seja um com o outro, seja em relação a filhos ou algo mais. Do ponto de vista, diz André Luiz, dos espíritos superiores da colônia Nosso Lar, todos estes casamentos, os mais felizes e os menos, eles são sagrados. Porque todos eles ajudam o espírito a se desenvolver para o que é divino. No entanto, ele anota, quando se fala da questão do amor mais puro, esse que nós estamos chamando aqui de almas gêmeas, esse é que é o matrimônio espiritual, não os outros. E esse se faz de alma com alma, pela combinação vibratória máxima, afinidade completa. Ou seja, são seres muito semelhantes um ao outro e que querem o máximo bem um do outro. Aceitam as mais duras missões e sacrifícios se tiverem a bênção de estar com o ser amado, porque isso lhes faz muito feliz. Os dois esquecem, cada um esquece de si e pensa um no outro. No capítulo 7 do livro Sexo e Destino, André Luiz descreve uma cena em que ele está ajudando ali uma moça que está encarnada, está passando por dificuldades. Ele desencarnado, ele espírito, né? Ela está no quarto dela, ela é jovem, pensando nos problemas da vida. E ela está em desequilíbrio. Ele se aproxima ali para ajudá-la e ele narra que, de repente, a aura dela fica bonita, fica brilhante, se harmoniza. E ele, curioso, vai querer saber no que ela passou a pensar. E ele descobre que ela passou a pensar no eleito do seu coração, um rapaz que ela amava com esse amor abnegado. E André Luiz diz, olha, vendo a aura dela, é como se fosse um lago escuro que tivesse se tornado subitamente cristalino para refletir a beleza de uma estrela. Ou ainda, ele compara, é como se fosse um vaso que pudesse modelar a si mesmo e estivesse se moldando em beleza e raridade para receber a sua flor predileta. E aí ele diz, diante daquele sentimento, aquilo incutia em mim, André Luiz diz, um respeito religioso. Porque algo verdadeiramente sagrado é realmente um amor de doação do espírito. E como esse amor puro, diz André Luiz, cria beleza não apenas na aura, mas também na espiritualidade em geral. Ele narra que o Bosque das Águas e o Campo da Música, no livro Nosso Lar, ele narra, são os dois locais mais deslumbrantes da colônia espiritual, são os locais típicos em que se encontram casais plenos assim. E ao ver seres dessa maneira tão ternos um com o outro, tão bons com todas as criaturas, radiantes, otimistas, André Luiz diz, não tem como não ficar profundamente emocionado. E não concluir, não tem como deixar de concluir, que o universo é pleno de beleza e de sublimidade. E aí nós podemos nos perguntar, como nós poderemos ter uma felicidade plena como essa? É possível?
No livro Os Mensageiros, ele diz, no capítulo 30, é possível, mas é preciso ter amado com a alma. Ter movimentado os mais nobres impulsos do espírito por alguém. E então nós retornamos novamente à fórmula do Cristo. Amar é dar da própria vida pelo bem do ser amado. Só quem faz isso, em geral, inclusive num casal, encontra o que é divino. Jesus disse, felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E nós podemos nos perguntar, mas esse tipo de amor puro e abnegado num casal? Tudo bem, ele é belo, ele é sublime, mas ao mesmo tempo ele ainda não guarda algo de um particularismo, um certo apego particular de um pelo outro, ao passo que o espírito elevado deveria amar a todos? Para responder essa pergunta, é preciso ter calma para não confundir as coisas. Os espíritos superiores, eles são superiores porque eles amam a todos fraternalmente. Quer dizer, como um bom amigo, como um irmão bom de verdade amaria. Diante de um desconhecido, por exemplo, um espírito superior, ele é carinhoso, ele vai fazer o bem que ele puder. Conte com ele, ele tem amor. No entanto, isso não quer dizer, questão 291 do Livro dos Espíritos, isso não quer dizer que o espírito superior não tenha um afeto ainda mais especial por alguns seres mais caros ao seu coração. Por exemplo, um espírito que foi a mãe dele, em diversas existências, por várias vidas, várias vezes, o ensinou a pronunciar a primeira oração, a caminhar, o alimentou, o protegeu. É claro que aquele espírito superior vai sentir, por ela, um carinho especial, mais enternecido. É normal ter uma preferência por aqueles com quem nós mais convivemos, sejam parentes ou amigos, com quem nós tivemos uma história juntos, seres que fizeram muitas vezes sacrifícios por nós, com quem nós temos deveres de gratidão, com quem nós enfrentamos desafios terríveis, vencemos no bem, nos erguemos para o divino juntos, um apoiando o outro. É normal amar mais especialmente alguns, mesmo entre os espíritos superiores. Conforme o livro Os Mensageiros, capítulo 31, devotar-se a alguém nunca é crime. O amor é luz de Deus. E nesse tópico, em complemento, nós podemos nos lembrar do conselho do Cristo para amar os inimigos. Questão 887 do Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores dizem para Kardec que quando se fala em amar os inimigos, não se trata de ter por eles um amor terno e apaixonado que faz tudo pelo outro. Não é bem isso. Para tudo existe uma gradação e uma proporção razoável. Os Espíritos Superiores dizem para Kardec em diversas obras, por exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo, próprio Livro dos Espíritos, que quando um espírito se comunica por via mediúnica, uma das dificuldades dele é com a pobreza de vocabulário dos encarnados. Então eles dizem, olha, muitas vezes nós temos que nos valer de uma mesma palavra para situações diferentes e com a palavra amor isso costuma acontecer. Quando se fala em amar os inimigos, significa não retribuir o mal com o mal, não se vingar, inclusive no seu coração, orar e perdoar o outro pelo que ele fez ou quer fazer por você. Como nós estamos falando de uma relação com um inimigo, é alguém que quer o seu mal, essa é a ideia do inimigo, né? Muitas vezes não é possível manifestar o perdão para o outro nesse tipo de caso. Porque às vezes o outro não tem interesse no seu perdão, não quer nada com você e se puder vai te ferir. Nesse tipo de caso, lei de conservação é uma lei divina. A pessoa tem o direito de se preservar, de se afastar, se for o caso, para evitar algo pior. No entanto, no seu coração, ore e perdoe para você se libertar em espírito. E se possível, veja, se possível, se for possível fazer algum bem para o outro, faça, sem esperar nada em troca. Amar o inimigo é isso.
de uma maneira de amor puro, né? Então vejam, meus irmãos, como o amor puro, o amor de espíritos elevados, ele tem nuances. Ele não é igual para todos os casos, ele é proporcional, conforme cada relação que o espírito elevado tem. Um amor puro de casal é do tipo de afinidade máxima, extremamente felicitante para eles. O amor também de amizades muito próximas também tem grande afinidade. Esses dois tipos de amores são mais plenos, são mais recíprocos, um faz o bem para o outro, os dois ficam felizes juntos. O amor, em geral, para os desconhecidos pelos espíritos superiores, é um amor de simpatia, é um amor de ajuda fraterna, real, vai te ajudar no que for possível. E também é um amor de perdão das imperfeições, relevar imperfeições, né? E o amor puro aos inimigos é o perdão das ofensas, muitas vezes um afastamento para as coisas não piorarem e, se possível, fazer algum bem sem esperar nada em troca. Esses são os caminhos de um coração puro. E existe ainda mais um caminho intenso e abnegado que costuma superar mesmo a falta de afinidade, a ausência de sintonia espiritual, quer dizer, seres que têm propósitos diferentes, sentimentos discrepantes, pensamentos antagônicos. Tem um tipo de amor que supera tudo isso e que permanece se doando mesmo quando não há reciprocidade. Você faz e não recebe, mas continua lá. É o amor típico dos pais pelos filhos. Estamos falando aqui dos amores puros, né? O melhor de cada uma dessas relações. Na questão 890 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Kardec: o amor puro dos pais pelos filhos vai muito além da proteção ao filho enquanto o filho é frágil, pequenino. Essa proteção o próprio instinto induz. Mas o amor puro dos pais pelos filhos vai muito além disso. Comporta um devotamento e uma abnegação que sobrevivem à morte do corpo, dura a vida inteira e ainda acompanha o filho no além-túmulo. Quer dizer, é um amor que de uma existência se torna eterno. Um exemplo desse amor puro dos pais, que não conhece as barreiras da morte, nós temos na vida de André Luiz, livro Nosso Lar. Quem nunca desistiu de André Luiz durante todos os 8 anos em que ele permaneceu nas zonas de sofrimento dos umbrais na espiritualidade? Quem? A mãe dele. Por intervenção de quem André Luiz foi acolhido na colônia Nosso Lar? Intervenção da mãe dele. Espírito que havia sido sua mãe na última existência. É um amor que não conhece as barreiras da morte. No livro Ação e Reação, capítulo 12, André Luiz descreve o caso de uma moça encarnada que estava prestes a cometer suicídio, com todo o sofrimento que aquilo acarreta. André Luiz diz, que ele estava acompanhando um espírito mais elevado chamado Silas e conhecendo diversos serviços socorristas, né, de amparo aos sofredores dos umbrais, dessa região ali mais densa. Quando, de repente, surge um espírito feminino de uma mãe desencarnada diante de Silas e que cai de joelhos diante de Silas e clama em pranto: assistente Silas, me perdoe a insistência das lágrimas, mas sou mãe. Minha filha pretende matar-se esta noite. Por Deus, por quem sois, impeça aquilo que eu não consigo mais impedir. Silas conhecia aquela mãe, que tantas vezes intervinha pela filha. Então Silas vai com a rapidez do pensamento até a filha dela, a moça que estava encarnada. Ele é um espírito elevado, então ele vai até ela com a rapidez do pensamento e começa a aplicar passes calmantes, como uma medida de urgência. Ao mesmo tempo ele vai dando sugestões mentais de mudança de vida, contrárias ao suicídio. Nenhum espírito, por mais elevado que seja, tem poder para subtrair o nosso livre-arbítrio. Nós temos direito de escolher, isso é uma lei divina de liberdade. Então, se aquela moça quisesse e insistisse, ela tiraria a própria vida. No entanto, narra André Luiz, naquele caso, ela acolheu as sugestões de Silas e a tragédia foi evitada.
Livro Ação e Reação, capítulo 12. Então vejam, meus irmãos, como esse amor para além da morte, ele é impactante nas nossas vidas. Naquele caso, aquela mãe desencarnada era, tanto quanto ela conseguia, a providência na vida da filha. A intervenção dela impediu, talvez, décadas de sofrimento por um possível suicídio. Esse exemplo foi de uma mãe. O caso de André Luiz também foi a mãe, mas podia ter sido o pai. Podia ter sido um irmão, podia ter sido ainda um outro espírito. A questão propriamente não é o parentesco sanguíneo. É o grau de amor envolvido. É o espírito que, apesar de ter acesso, poder viver em regiões felizes do mundo espiritual, ele não conseguiria viver em plenitude, sabendo que um ser amado está sofrendo e não fazer nada. O amor puro, ele une o mais elevado em favor do menos. E Deus é a causa desse amor. Esse amor puro de que estamos falando, de que os pais muitas vezes são portadores, ele é um modelo para todas as nossas relações. Jesus, inclusive, o utilizou para comparar com o amor de Deus. Foi a melhor imagem que o Cristo encontrou entre nós para nos explicar sobre o amor divino. Como Jesus chama Deus? Chama Deus de Pai. E Pedro, cuja frase hoje nós estamos estudando, Pedro conseguiu a façanha de sentir um amor como esse por filhos de outros pais, que passaram a ser filhos do seu coração. Olha a grandeza desse sentimento. Por trás daquele pescador rude de mãos calosas que pedia para os outros escreverem uma carta por ele, havia um espírito angélico, encarnado. E quando nós falamos sentir, Pedro sentia esse amor. Não nos enganemos, não se trata de um sentimento que surge, que brota no coração de repente, como a água de uma pedra numa fonte. Não. É uma decisão moral. É uma atitude de vida. Pedro decidiu com firmeza ser daquela maneira. E todos os dias ele tomava a mesma decisão de permanecer assim. Todo sentimento sincero é acompanhado por inúmeras decisões, atos de vontade, manifestações com atitude. Essas coisas estão sempre juntas. Máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor transformado em ato. A mãe de André Luiz diz para ele no livro Nosso Lar, capítulo 15, o verdadeiro amor, André, para se traduzir em benefícios, ele precisa trabalhar. E trabalhar sempre. Foi só assim que ela conseguiu auxiliá-lo quando ele estava sofrendo nas regiões de umbral. Ela diz para ele, capítulo 15, todos os dias me esforço, André, para conquistar o direito de auxiliar aqueles a quem tanto amamos. Amar é querer e fazer o bem para quem nós amamos. E já encaminhando para o nosso desfecho, porque o tempo é sempre uma bênção de oportunidade e um ensino de limitação, nós podemos nos perguntar, mas por onde começar para fazer crescer dentro de nós estas virtudes do coração? Um amor como esse, puro, para quem sabe um dia no futuro nós sermos parecidos com um Pedro, com um Chico Xavier. Como? É um passo de cada vez. Ninguém vai conseguir ser como Chico Xavier do dia para a noite, mesmo querendo. Não é possível. Por quê? Porque, dizem os espíritos superiores para Kardec, a natureza não dá saltos. Muitos de nós, no planeta de provas e expiações, estamos falando do caso da maioria, tá? Está em outro momento evolutivo. Quem está no degrau 3 de uma escada precisa do degrau 4. Não adianta insistir para tentar pular para o degrau 20 direto. Não alcança. O mais importante é sempre nós darmos o passo que está diante de nós. O que a gente consegue fazer. É começar no pouco. Como dizia o Cristo, ser fiel no pouco. Aí vai recebendo mais e vai sendo mais fiel até chegar a ser fiel no muito. E qual é o primeiro passo? Primeiro passo, dizem os espíritos superiores em geral, é em casa. No lar. André Luiz, no capítulo 30 do livro Os Mensageiros, ele anota:
Os nossos lares terrestres são o local pensado para a purificação dos nossos sentimentos. Existe toda uma questão de planejamento encarnatório, muitas vezes são seres com os quais nós temos dívidas do passado. E, mesmo que assim não fosse, são os seres com quem a gente mais convive. Não dá para você ser bom lá fora e não ser bom dentro de casa. O primeiro passo é com eles, é em casa. Inclusive, existem institutos inteiros na espiritualidade, descreve André Luiz, que são dedicados a nos ajudar a fazer isso, a conseguir uma vida harmoniosa dentro de casa. Um exemplo desses institutos é o Instituto Almas Irmãs, da Colônia Nosso Lar, que André Luiz descreve no livro Sexo e Destino. Inclusive, nesse livro, capítulos 9 e 10, nós vemos que saber, conseguir viver de maneira a criar uma atmosfera de amor dentro de casa é considerado uma arte divina pelos espíritos superiores. Então, um excelente primeiro passo para nós é aprender a ser amável com as pessoas dentro da nossa casa. Depois, começar a estender a bondade ali para um vizinho, para outro, com um animal de rua que passa. Depois, começar a pensar num possível voluntariado, talvez de fim de semana, no seu tempo livre. Algo que seja sustentável para você, que você consiga sustentar ao longo do tempo. Porque é ao longo do tempo, fazendo várias vezes o bem, que nós vamos nos treinando para nos doar, para dar do nosso tempo, da nossa atenção. Ninguém precisa sofrer para caminhar no bem. Pelo contrário, é um prazer que nós vamos aprendendo a admirar e a ter. Tudo é no seu tempo, mas é preciso começar. Com isso, nós iremos criando, aos poucos, no nosso coração, a atmosfera propícia para que cada vez maiores manifestações superiores aconteçam na nossa vida. E se nós amarmos realmente dessa maneira, todo aquele que foi amado por nós, um dia dirá, diz o Espírito Maria Dolores, agradeço a alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a tua presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho as minhas ideias diminutas e noto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer da gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes. Tu amenizas as lutas que eu carrego nos meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho, sem reproche, os trilhos para o bem, o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que eu te furto. E aceitas-me no todo, como eu sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me pediste qualquer conta da enorme imperfeição que eu trago em mim. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto do teu braço irmão, por tudo o que tem sido no meu caminho, por tudo o que me dás ao coração. Esse poema se chama Retrato da Amizade, Espírito Maria Dolores, Médium Chico Xavier. É um modelo de amor que um coração puro sente. Agora é praticar. Nós agradecemos a presença de todos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado pelas suas colocações, Nicolas. Meus amigos, agora então é hora da participação de vocês. Aquele que ficou com alguma dúvida pertinente ao tema, quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Lá no fundo ali. Boa tarde, Nicolas. Conforme você foi explanando as suas colocações, a sua palestra, eu ficava aqui pensando, né, nesse amor puro, né? E aí você terminou de uma forma sensacional. Como é que se ganha? Passo a passo. Reforma íntima, se melhorando a cada dia mais, né? Então, legal, pô, vamos trabalhar para coração puro. Mas eu estava pensando também naqueles nossos irmãos que mata por um celular, que engana o outro, egoísta, que causa uma guerra. Você poderia falar alguma coisa a respeito desses espíritos? Sim, sim. Nós agradecemos a consideração, a ponderação e também a pergunta.
Nós nos lembramos aqui, conforme o irmão ia falando, de um caso que aparece no livro Ação e Reação, que é o caso de Antônio Olímpio e de Alzira. Por que nós nos lembramos desse caso? Porque Antônio Olímpio, no livro Ação e Reação, ele mata os 2 irmãos dele por uma questão de patrimônio. Ele mata de maneira que não pareceu que foi ele, e ele herda tudo que o pai deixou, era uma série de fazendas. E ele é um homem muito complicado, e muitas pessoas o odeiam, inclusive esses 2 irmãos, que passam a obsidiá-lo. Tem toda uma questão de tragédia na história dele. Só que ele era bom para a esposa dele, que era a Alzira. E aí, depois de muito sofrimento com obsessão, depois de desencarnar, foi vítima de inúmeras vinganças, depois de muitos anos sofrendo, ele é socorrido por grande parte em intervenção dessa que foi a sua esposa. Porque ela ignorava os crimes que ele havia cometido, e ela descobriu que, no fundo, ele tinha feito aquilo em parte porque ele queria impressioná-la com o patrimônio. E ela, como um espírito elevado, falou, eu preciso ajudá-lo. Quer dizer, ele, na incapacidade de compreensão dele, digamos assim, ele fez um monte de erros para todo mundo, nada justifica o que ele fez, evidentemente, mas comigo, ela pensava, ele foi o melhor que ele podia. Ele foi um bom pai para o meu filho, ele foi um bom marido. Então ela se dá como que em sacrifício para reencarnar com ele mesmo, eventualmente não precisando, para auxiliá-lo. Então ela ajuda primeiro no resgate dele na espiritualidade, depois planeja uma reencarnação para ser novamente esposa dele e para trazer como filhos os 2 irmãos que ele havia assassinado. Então ali a gente vê como se fosse um esboço do que no futuro, talvez depois de algumas encarnações, ele transformado, talvez eles sejam os 2 almas gêmeas. Eles foram construindo. A princípio, ele não sabia amar ninguém, começou a amá-la. Depois, ela vai ensiná-lo a amar os outros também. Talvez um dia eles 2 sejam espíritos elevados como almas gêmeas. Tentando atrelar o que o irmão trouxe com o tema, né, de hoje. Muitas vezes os espíritos em situação ainda menos esclarecida, eles cometem atos de barbárie. Inclusive nós, talvez no passado remoto, tenhamos feito isso. Mas esse tipo de amor puro, ele sendo um alimento do espírito, o espírito naturalmente, com o tempo, tende a ir percebendo que aquilo é um bem para ele. E ainda que demore milênios, vai se aperfeiçoar. Temos tempo para mais uma pergunta aí. Alguém gostaria? Aqui na frente, ali. Parabéns aí, Nicolas, pelas colocações, sempre bem posto. Eu queria só que você complementasse um pouquinho mais, que você falou aí, o irmão também ali. A questão é o processo reencarnatório, né? Quando você reencarna e às vezes você escolhe voltar, como você diz, para ajudar na família, naquele ser. E aí você volta naquele núcleo, às vezes o irmão que vem como pai, etc. e tal. Então eu queria que você colocasse um pouco, porque a gente vê que o maior problema que a gente tem hoje, e grande, que nem você falou, a questão de brigas por heranças, por muitas coisas nas famílias aí, é esse conflito. Então, o amor, às vezes, é muito difícil dentro do próprio seio familiar. Então, eu queria que você colocasse mais um pouco sobre isso. Sim, sim. Aqui a ideia foi mostrar o amor puro, né, que os espíritos superiores já conquistaram, para mostrar para a gente o ideal, para a gente saber mais ou menos por onde ir. Porque quando a gente sabe ali para onde se guiar, uma parte do caminho já fica mais fácil. No entanto, nós trazemos ainda algumas dificuldades que, na hora da convivência, revelam que esse tipo de ideal ainda está algumas vezes distante de nós. O que nós podemos... Bom, tem toda a questão que o irmão trouxe de reencarnação. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Se nós formos olhar a questão da evolução espiritual, o passo anterior da nossa evolução, o estágio anterior da nossa evolução, há algumas dezenas de milhares de anos, foi a animalidade. Então, assim, os instintos, muitas vezes, a tendência de preservação, de acumular para si, de querer o conforto, de querer a própria segurança em detrimento do outro, como às vezes os animais fazem, ainda
ainda está em nós, né? Faz parte. Um dia foi muito importante para a nossa evolução. No caso dos animais, é essencial para eles se desenvolver. Para nós, como nós estamos no meio de um caminho, o nosso próximo passo na evolução é a angelitude, a gente está aprendendo a deixar aquelas coisas que um dia nos ajudaram, mas que não nos servem mais. Mas muitas vezes ainda vem, e aí acontecem brigas, discordâncias. O ideal, né, por exemplo, a gente lembra aqui do livro Boa Nova, no capítulo 15, Joana de Cusa, ela era uma seguidora de Jesus, e ela estava tendo problemas com o marido, porque o marido não era cristão, ela tinha se tornado cristã, toda uma questão de brigas dentro de casa, ela vai pedir conselho de Jesus. Ele fala, como que eu lido com isso? E Jesus aconselha para ela, fala, olha, numa questão de discussão, primeiro, o que ele aconselhou para ela? Capítulo 15, livro Boa Nova. Tenta exemplificar o bem no silêncio para que ele note o que é para fazer, no caso o marido dela, e vá se transformando. Se não for suficiente, tente aconselhar com o verbo doce, com amabilidade. Mas se, no limite, isso também não for possível, verbo enérgico da salvação. E aí a gente fala, o que é isso? Verbo enérgico de salvação, que nos vem, né, aquela ideia, por exemplo, do João Batista, que ele vai e prega com veemência, mas ele não está xingando alguém propriamente, ele está chamando a pessoa ao dever. Fala, olha, lembra isso aqui, o teu dever é esse, né? Então, ele não aconselha a continuar nas brigas, ele não aconselha a ficar xingando, nada disso. Ele aconselha primeiro tentar dar o exemplo em silêncio, se não for possível, tenta com amabilidade, o verbo doce, se não for possível, o verbo enérgico mais da salvação, para trazer à consciência da pessoa o dever. E aí, existe uma tensão, porque nós temos, como a lei de conservação, nós temos o direito de nos preservar. E, ao mesmo tempo, se nós também amarmos e darmos de nós também não estamos errados. Então, vai do quanto que a gente consegue. Jesus diz, olha, o ideal é, como ele dizia, né? A pessoa quer o manto, dê também a capa, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, se a gente conseguir pelo menos um equilíbrio, para não criar um problema muito grave, orar pelo outro, abrir mão de alguma coisa, eventualmente, talvez seja a saída do próximo passo para nós, como a gente falou, degrau 4, digamos assim. Não é o 20, mas é o 4. Obrigado pela pergunta. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, lembrando que o Nicolas fica aqui junto com a gente na mesa. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas. Obrigado, Nicolas, pelas suas colocações, obrigado pelas perguntas. Bom, meus irmãos, então agora nós vamos às vibrações e em seguida a nossa prece final. Então eu vou convidar todos vocês novamente, aqueles que se sentirem à vontade, quiserem fechar seus olhos. Vamos vibrar, meus irmãos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos que não puderam estar aqui conosco na tarde de hoje. Vamos mentalizá-los, pedir que o amor de Jesus se faça presente no coração de cada um deles. Vamos vibrar, meus irmãos, por essa casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho e que cuida de tantas pessoas na unidade de longa permanência. Vamos vibrar para que a gente possa continuar com esse trabalho abençoado. Vamos vibrar, meus irmãos, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, que tenha muito amor no coração de cada um deles, que eles tenham a responsabilidade e a noção de que esse cargo é passageiro. Vibremos muito amor para cada um deles. Vamos então agora, meus irmãos, a nossa prece final. Convido vocês novamente a elevarem o pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso amigo, o nosso irmão de todas as horas. Vamos agradecer a oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos na tarde de hoje, para que a gente possa dar prosseguimento na nossa semana de trabalho, de estudos, com o coração mais aliviado, com o coração mais puro, para que a gente possa enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia.
sempre com um sorriso no rosto, com a fé em Jesus, acreditando que, por maior que seja a dificuldade, Jesus vai estar sempre do nosso lado. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. O tema da nossa próxima palestra, nós vamos falar sobre paraíso, inferno e purgatório, que é do Livro dos Espíritos, questões 1000